Colossenses 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente com o amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostem instruídos, crescendo em ação de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele está aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojo do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, para que ressuscitasse dentre os mortos. E vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nós era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for a sua hora de leitura, que seja agraciado pela presença do Espírito Santo de Deus. Estamos no nosso 8º capítulo do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Glória seja dada ao nosso Deus, Ele que é digno de toda honra e de toda glória. O primeiro tópico traz por título as ciladas, os desígnios e o engano do diabo. Começando, com o poder Kratos sobrenatural e poderoso de Deus à nossa disposição, agora estamos prontos para a batalha. Podemos iniciar o nosso conforto bem-sucedido contra os espíritos demoníacos e invisíveis que vêm guerrear contra a carne e a alma. Por esse motivo, Paulo prossegue dizendo: vista toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. Mais tarde, discutiremos em maiores detalhes as ciladas, os desígnios e o engano do diabo. Primeiro, porém, vamos falar sobre a expressão toda a armadura. Essa expressão
extraída da palavra grega panoplia e refere a um soldado romano que está totalmente vestido com a sua armadura da cabeça aos pés, considerando que esse é o exemplo que Paulo coloca diante de nós. Precisamos analisar a vestimenta completa, a panoplia do soldado romano. Devido a muitas prisões de Paulo, essa era uma ilustração fácil para ele usar. Ficando ao lado desses soldados de aparência impressionante durante os seus períodos da prisão, Paulo podia ver o cinturão do soldado. Paulo podia ver o cinturão do soldado romano, sua enorme couraça, suas sandálias brutais, onde havia espetos afixados, seu escudo enorme e da sua altura, seu capacete intricado, sua espada afiada e a sua lança longa, especialmente talhada, o que podia ser arremessada a uma tremenda distância para atingir o inimigo de longe. O soldado romano dos dias do Novo Testamento usava todas as 7 peças dessa armadura. Essas peças de armamentos, que incluem armas tanto ofensivas quanto defensivas, ainda pode ser encontrada em nossos museus de hoje. Em primeiro lugar, o soldado romano usava um cinturão. Embora fosse a peça menos impressionante e mais comum do armamento que o soldado romano vestia, ela era a peça central da armadura, que mantinha todas as outras partes unidas. Por exemplo, o cinturão segurava a couraça no lugar. O escudo repousava sobre um suporte de um lado do cinturão, e do outro lado havia outro suporte, da qual o soldado romano pendurava sua enorme espada, quando ela não estava sendo usada. Essa primeira peça da armadura era tão comum que nenhum soldado teria escrito para contar à sua família sobre o seu novo cinturão. Mas o cinturão era a peça mais importante do armamento que o soldado romano possuía, por causa da sua importância para as outras peças da armadura. Sem ele, as outras peças do armamento cairiam do soldado. Abordaremos mais sobre o cinturão da verdade no capítulo 10. O soldado romano também usava uma segunda arma, uma magnífica e bela couraça. A couraça do soldado romano era feita de 2 folhas largas de metal. Uma peça cobria a frente do soldado e a outra peça cobria suas costas. Então, essas 2 folhas de metal eram ligadas ao topo dos ombros do soldado por grandes anéis de metais. Muitas vezes, essas placas de metais eram formadas de peças de metais menores, como escamas, tornando a superfície da couraça muito semelhante às escamas de um peixe. Mais tarde, a couraça passou a ser mencionada com mais frequência como uma couraça de escamas. Essas peças pesadas do armamento começavam no início do pescoço e se estendia até depois da cintura, até os joelhos. Da cintura até os joelhos, ela assumia a semelhança de uma saia. A couraça era de longe a peça mais pesada do equipamento que o soldado romano possuía. Dependendo da estatura física do soldado, essa peça do equipamento podia pesar mais de 18 quilos. Em 1 Samuel 17:5, nos é dito que a couraça de Golias pesava 5.000 ciclos de bronze, ou equivalente a 56 quilos.
Essa couraça da justiça é o tema do capítulo 11. Além dessa linda couraça de escama, o soldado romano também usava uma terceira arma, um par de calçados muito perigosos. Esses calçados não eram como as sandálias romanas que as pessoas usavam hoje, que são meramente uma pequena peça frágil de cordas envolvendo o calcanhar e o dedão. As sandálias que o soldado romano usava era principalmente feita de duas peças de metal. A primeira peça do calçado romano era um tipo de protetor para as pernas. Era uma peça de bronze ou metal que envolvia a parte inferior das pernas do soldado, começando bem acima do joelho. Ela se estendia até a panturrilha da perna e descansava em cima do pé. Por essa peça de metal, semelhante a um tubo, cobrir a parte inferior da perna do soldado. As sandálias do soldado romano As sandálias do soldado romano pareciam botas feitas de aço. Além disso, o topo, os lados e a parte de baixo do pé eram cobertos por uma peça muito grossa de metal e pesada. Embaixo, as sandálias do soldado romano era afixada com espeto extremamente perigoso. Os espetos que ficavam embaixo do calçado de um soldado tinham aproximadamente 2,5 cm de comprimento. Entretanto, se o soldado estivesse envolvido em um combate ativo, os espetos embaixo de suas sandálias podia ter entre 2,5 cm a 7,5 cm de comprimento. Esses calçados, que Paulo chama surpreendentemente de sandálias da paz, em Efésios 6,15, eram feitos para ser sandálias assassinas. Essas sandálias da paz serão abordadas exatamente no capítulo 12. O soldado romano também carregava uma quarta arma importante, um escudo longo e retangular. Esse escudo enorme era feito de inúmeras camadas de pele do animal, entrelaçadas, muito apertadas e depois emolduradas ao longo das bordas, com uma forte peça de metal ou madeira. Abordaremos o escudo da fé no capítulo 13. A quinta arma que o soldado romano usava era o seu capacete. Essa peça importante da armadura que protegia o soldado de receber um golpe fatal na cabeça, às vezes pesava 7 quilos ou mais. Embora a couraça fosse a peça mais bela do ornamento do soldado romano, o capacete era o mais notável. Seria muito difícil passar por um soldado romano sem perceber seu capacete. Aprenderemos mais sobre o capacete da salvação no capítulo 14. A sexta arma do soldado romano era a sua espada. Embora houvesse muitos tipos de espada durante aquela época da história, a espada que o soldado romano carregava era uma espada muito pesada, larga e maciça, projetada especialmente para golpear e matar um adversário ou inimigo. A espada do Espírito será o tema do capítulo 15. Finalmente, o soldado romano também carregava uma sétima arma, uma lança especialmente modelada, destinadas a atingir o inimigo à distância. A maioria das pessoas não reconhece a presença da lança em Efésios 6, do 10 ao 18, porque ela não está descrita de forma específica.
mas a lança precisa estar presente no texto, porque nos é dito para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Não há dúvida de que a lança era parte do conjunto da armadura do soldado romano. Para Paulo seguir em frente com essas ilustrações de toda a armadura de Deus, seria absolutamente necessário que ele incluísse a lança nesses textos. Nos capítulos que seguem, você verá que a lança realmente é uma parte muito importante de toda a armadura de Deus. A lança será abordada no capítulo 16. Segundo tópico, roupas novas. Essas armas são claramente tiradas da imagem mental que Paulo tem a respeito do soldado romano, que vestia a armadura completa. Um soldado que estava armado para o combate. Após colocar esses exemplos diante de nós, Paulo agora nos dá uma palavra poderosa de instrução. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11, na versão Ara. Observe principalmente que Paulo diz: revesti-vos. A expressão revestir é extraída da palavra grega enduo. Nota, embora enduo seja semelhante na aparência da palavra endunamon, que estudamos no capítulo 7, essas duas palavras não são similares em seu significado. A palavra enduo é empregada com frequência ao longo do Novo Testamento. Na verdade, é a mesma palavra que Lucas usou quando relatou que Jesus disse: eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestido, enduo de poder. Lucas 24:49. A palavra enduo se refere ao ato de colocar uma nova muda de roupa. À luz desse fato, um expositor traduziu adequadamente Lucas 24:49 do seguinte modo: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais vestidos enduo com poder. Paulo usou a palavra enduo nos seus escritos para retratar simbolicamente o revestimento do novo homem, tanto em Efésios 4:24, quanto em Colossenses 3:10. Ele nos incentiva a nos revestirmos de um novo homem, usando a palavra enduo. Nessas duas passagens em particular, Paulo nos diz que podemos nos revestir do fruto da nossa nova vida em Cristo, da mesma maneira que podemos colocar uma nova muda de roupa. Agora Paulo usa a palavra enduo em Efésios 6:11 da mesma maneira, a fim de denotar o ato de colocar uma nova muda de roupa. Entretanto, desta vez, ele emprega essa palavra com relação à armadura espiritual. Ele nos instrui em revesti-vos de toda a armadura de Deus. Além do mais, Paulo usa o tempo imperativo nesse texto. Significa que ele não está fazendo uma sugestão. Em vez disso, ele está nos dando uma ordem mais forte que pode ser dado. No tom da voz mais forte possível, Paulo está nos ordenando com grande urgência a tomarmos um tipo específico de ação imediata. Essa ação é tão importante que,
Quando Paulo fala conosco, ele fala no tempo imperativo, ordenando que nos revestimos de toda a armadura de Deus. Podemos rejeitar a ordem de Paulo ou podemos aceitá-la, mas se optarmos por aceitar a sua ordem, precisamos então aprender como nos revestirmos da armadura espiritual que Deus colocou à nossa disposição. Tópico 3. Como revestir-se de toda a armadura de Deus? Paulo descreve esse armamento como toda a armadura de Deus. Observe especialmente a expressão de Deus. Observe especialmente a expressão de Deus. Essa pequena expressão foi extraída da expressão grega tutel, e está escrita no caso genitivo. Em suma significância que no nosso conjunto sobrenatural de armamentos vem diretamente de Deus, o próprio Deus é a fonte de origem dessa armadura. Assim, o versículo poderia ser traduzido com exatidão com revestivos de toda a armadura que vem de Deus. Pelo fato desse armamento ter sua origem em Deus, é vital permanecermos em um relacionamento ininterrupto com Ele, a fim de desfrutarmos continuamente dos benefícios da nossa armadura espiritual. Se quebrarmos o relacionamento com o Senhor, nos afastamos da nossa importante fonte de poder. Mas, enquanto a nossa comunhão com o Senhor não for interrompida, a fonte de poder para o nosso armamento espiritual também permanecerá intacta. Fico impressionado com as pessoas que ignoram as suas vidas espirituais e deixam de andar no poder de Deus. E depois reclamam, porque parece que todo tipo de problemas está assolando as suas vidas. Elas costumam procurar motivos profundos e obscuros para os problemas que surgem em suas vidas, quando a explicação para esse surto de confusão, na verdade, é muito simples. A armadura espiritual tem sua fonte em Deus. Assim, quando um cristão deixa de andar em comunhão com Deus e no poder dele temporariamente, está optando por se afastar temporariamente da fonte de onde vem a sua armadura. Assim como extraímos nossa vida, nossa nova natureza e o nosso poder espiritual de Deus, essa armadura espiritual também vem de Deus. O que acontece com a sua vida espiritual quando você deixa de andar temporariamente em comunhão com o Senhor? Nesse estado, você desfruta da vida abundante como desfrutou um dia? É claro que não. Embora a vida absolutamente ainda pertença a você, esse estado de estagnação arrancará a fonte de energia da sua caminhada espiritual, permitindo que a vida abundante que um dia desfrutou se escoe até que você por fim se sinta vazio interiormente. Por que isso acontece? Porque a vida abundante tem a sua fonte no Senhor. Quando você deixa de andar temporariamente em comunhão com Deus, está escolhendo afastar-se temporariamente do seu fluxo divino de vida abundante. O que acontece com o poder do Espírito Santo na vida de um cristão quando ele se desenvolve uma atitude de quem se importa com relação ao seu desenvolvimento espiritual? Esse cristão continua a desfrutar a operação do poder de Deus em sua vida? É certo que não. Embora o poder de Deus ainda esteja disponível, a atitude do cristão de que quem se importa
temporariamente tira a tomada da fonte. Isso acontece porque o poder espiritual tem a origem no Senhor. Portanto, quando para de andar em comunhão com o Senhor, o cristão decide parar o fluxo de poder divino em sua vida. Considere também o que acontece com a capacidade do cristão de andar em sua armadura espiritual, quando sua comunhão com o Senhor cessa. O cristão continua a desfrutar os benefícios dessa armadura? É claro que não. Sim, a armadura espiritual desse cristão ainda está disponível para ser usada e desfrutada por ele, mas pelo fato de ter suspendido sua comunhão com o Senhor, ele também está optando por suspender temporariamente a sua capacidade de andar na armadura de Deus. A mesma armadura que Deus deu para protegê-lo e defendê-lo. Por que isso acontece? Por que a armadura espiritual tem a sua origem no Senhor? Toda vez que você coloca a sua vida espiritual temporariamente em compasso de espera, está optando por deixar de lado a sua armadura espiritual. E você só será capaz de pegá-la novamente quando se arrepender e começar a andar em comunhão com o Senhor mais uma vez. Muitos cristãos iniciam cada novo dia fingindo vestir toda a armadura de Deus. Assim que eles saem da cama pela manhã, a primeira coisa que fazem é agir como se realmente estivesse vestindo cada peça dessa armadura. Uma pessoa que faz isso estende as mãos para a cintura e finge estar realmente ajustando o cinturão da verdade em seu corpo. Depois, ela coloca as mãos no peito, como se estivesse realmente colocando a couraça da justiça em torno do seu peito, inclinando-se e age como se estivesse calçando as sandálias da paz. Ela finge colocar o capacete da salvação e depois estende a mão e pega o escudo da fé para levar consigo ao seu longo dia. Finalmente, ela simula os movimentos de alguém que está colocando uma espada na bainha. Não há nada de errado com essa rotina de fingir colocar a armadura espiritual. Na verdade, isso pode até ajudar algumas pessoas a focar melhor sua caminhada espiritual, principalmente as crianças. Entretanto, essa simulação diária de vestir uma armadura, na verdade, não coloca toda a armadura de Deus em ninguém. A armadura de Deus é nossa em virtude do nosso relacionamento com Deus. Esse é o móvito pela qual Paulo escreveu no caso genitivo. Ele queria que nós soubéssemos que a armadura tem origem em Deus e é concedida gratuitamente àqueles que continuamente extraem sua vida e existência de Deus. A sua comunhão ininterrupta e contínua com Deus é a sua garantia absoluta de que você está continuamente e constantemente revestido de toda a armadura de Deus. Observe também que em Efésios 6:11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus providenciou um conjunto completo de armamento para nós, e não parcial. Ele nos deu toda a sua armadura. Lembra-se que a expressão toda a armadura foi extraída da palavra panoplia, e retrata um soldado romano que está totalmente vestido, com a sua armadura da cabeça aos pés. Tudo que o soldado precisava para combater com êxito seu adversário
estava à sua disposição. Do mesmo modo, Deus nos proporcionou tudo o que precisamos para combater com êxito as forças espirituais que se opõem a nós. Nada está faltando. É uma infelicidade que algumas denominações e organizações carismáticas tenham se especializado apenas em certas partes da armadura de Deus. Alguns ensinam insensatamente sobre o escudo da fé e a espada do Espírito, enquanto negligencia as outras peças da armadura de Deus. Enquanto negligencia as outras peças da armadura que Deus deu aos cristãos. Outros grupos e denominações parecem não pregar e ensinar sobre nada, exceto o capacete da salvação. Semana após semana, eles estão com seus capacetes colocados, mas, fora isso, estão completamente nus. Temos ordem de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Graças a Deus pelo nosso cinturão da verdade, mas Ele nos deu mais que um cinturão. Graças a Deus pela nossa couraça da justiça, mas Ele nos deu mais que uma couraça. Graças a Deus pelo calçado da paz, mas Ele nos deu mais que uma sandália. Graças a Deus pelo nosso escudo da fé, mas Ele nos deu mais que um escudo. Graças a Deus pelo nosso capacete da salvação, mas Ele nos deu mais do que um capacete. Graças a Deus pela nossa espada do Espírito, mas Ele nos deu mais que uma espada. Recebemos toda a armadura de Deus, e esse conjunto completo de armamento espiritual que Paulo nos ordena a pegarmos e a usarmos continuamente ao longo da nossa vida cristã. Amém? Vamos ter que dividir em 2 áudios, pois ele é bem extenso, né? Então fique com Deus e até a próxima, voltando com o tópico 4, tá bom?